Queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. Livro de 2 Timóteo, segunda carta aos Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quem for achando vai dando glória a Deus. Amém? Quem achou, dá glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim na minha Bíblia e na sua: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, e ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Repete comigo: equilíbrio. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de poder, Senhor, estar mais um dia na tua casa, mais uma noite, e poder compartilhar a tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que o Senhor possa, Pai, usar a minha vida nessa noite como um canal de bênção, que não venha ser, Senhor, apenas a minha pessoa aqui falando algo, mas que através da minha vida, o som que sair da minha boca seja algo que venha do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o teu poder e a tua unção, e que a tua palavra viva e eficaz possa transformar o nosso ser. Obrigado, Jesus. É assim, Pai, que nós oramos, te agradecemos, Senhor, crendo, Pai, sempre na certeza da vitória, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Queridos, essa semana eu tive uma experiência bem legal. Talvez você seja pai ou tio, alguma coisa assim, mas foi algo que falou muito ao meu coração, e naquele momento Deus ministrou meu coração quando eu estava fazendo isso. Eu tenho um sobrinho de 7 anos, o Pedro. Ele está lá no Ministério Infantil. E já fazia acho que mais de um ano, que ele havia ganhado uma bicicletinha do meu cunhado. E ele via a irmãzinha andando de bike sem rodinha. E ele era doido para andar de bicicleta, irmão. Mas ele não conseguia, ele tinha pavor. Ele subiu na bicicleta com rodinha. Sem rodinha, eu não lembro como é que foi a história. Ele caiu e aquilo gerou um trauma para ele. E ele ficou em choque, ele falou: não quero saber dessa bicicleta. E todas as vezes que ele via a irmã saindo para andar, ele pegava, e mesmo com rodinha ele tinha medo. E aí, enfim, resumindo a situação. E aí ele viu a gente ali mexendo na bicicleta e tal, e deu vontade dele andar na bicicleta. Só que aí o pai foi lá e arrancou a rodinha, falou: a partir de agora você só vai andar se for sem rodinha. E aí, irmão, ele olhou para a bicicleta tipo assim: agora, o que eu faço? Aí eu peguei, cheguei nele e falei: vamos lá, eu vou te ajudar. Ele falou: não, eu não quero saber dessa bicicleta. Eu falei: cara, olha para mim, calma, eu vou te ajudar, você confia em mim? Ele falou: eu confio, mas eu não confio nela. Aí eu falei: então fica calmo que vai dar certo, amém? Olha só, onde ele confiou no tio. Aí eu levei ele para a rua, irmão. Eu falei assim: olha, senta na bike. Aí ele sentou. Falei para ele: eu estou segurando no banco, eu vou te conduzir, fica tranquilo que eu estou te segurando, beleza? Ele: tá bom. Aí tentamos assim, tipo, daqui ele na bateria, ele já se desequilibrou. Não, eu não quero. Eu falei: calma, cara, a gente nem começou. Falei: fica tranquilo, você não confia em mim? Eu confio, então tá bom.
Já perguntaram já 2 vezes, você confia em mim? Ele falou, confio. Falei, então tá bom. E aí eu peguei de novo, eu falei assim, ó, só equilibra, fica se equilibrando, beleza? Equilíbrio. Foca lá na frente e equilibra. Aí ele pegou, tá bom. Aí eu segurando aqui, eu falei, vai. Eu estou segurando, só equilibra. Eu estou segurando, só equilibra. Eu estou segurando, só equilibra. Eu estou segurando. E ele foi indo, eu falei, vai equilibrando, eu estou segurando. E aí ele, todo desengonçado, segurando a bicicleta. Aí chegou lá na frente, apertou o freio, caiu. Aí ele olhou para trás. Aí eu peguei e falei assim, tá vendo? Você conseguiu, cara. Ele, é mesmo, eu consegui. Aí toquei na mão dele, e ele ficou todo feliz, e vamos de novo. Aí eu falei assim, você viu só? Ele falou assim, eu sabia que você não estava me segurando. Tipo assim, eu confiei em você, meu. Você perguntou 2 vezes, você confia em mim? Eu falei que confiava, e você me soltou. Irmão, daquele dia para ontem, tivemos que dar um capacete pro abençoado. Porque agora ele aprendeu a andar sozinho. Aí sabe o que ele faz? Ele, tio, se liga. Aí ele sobe na bikezinha pequena, que só tem o freio da frente. Pensa. Aí ele sobe, a rua onde eu moro naquela rua da igreja São Pedro Nova. Ela é assim, ó. Aí ele sobe pedalando, mais rápido do que eu, que eu não consigo subir tão rápido que ele sobe pedalando naquela rua. Quando chega lá em cima, ele desce pedalando, meu irmão. Aí eu falei, meu Deus do céu, para que eu fui ensinar esse menino a andar de bicicleta? Agora ele está descendo rápido, ele pedala, tio. Falei pro pai dele, falei, coloca o capacete nesse menino, que se ele ralar cotovelo, ralar joelho, mas pelo menos segura a cabeça, amém? Ou seja, agora ele só quer andar de bike, mano. Ele se apaixonou pela bike, agora ele quer uma bike nova, ele quer uma bike de marcha, uma bike maior, agora ele é da aventura, amém? E esse texto, igreja, é exatamente o que Deus ministrou no meu coração através do equilíbrio. Esse texto, na verdade, é uma mensagem de Paulo a Timóteo. Paulo está motivando Timóteo a manter a sua fidelidade. Ele diz, olha, eu conheço a fé, eu não conheço você somente de andar com você agora não. Eu sei a quem eu tenho servido e o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que também você está servindo. E ele diz assim, olha, as referências que você tem desse evangelho não veio de mim, veio lá dos seus antepassados, da sua avó e da sua mãe. Mas o interessante, igreja, que o versículo 6 e o 7, que é o tema dessa palavra, Paulo diz assim, por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que você mantenha viva a chama e o dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Paulo já havia orado por ele, dizendo, olha, que você venha ser cheio do Espírito Santo, que você nunca perca o temor do Senhor, amém, igreja? E aí depois ele dá uma dica para ele, dizendo, olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele estava dizendo assim para Timóteo, olha, você não pode ser um covarde, você precisa se manter com a sua cabeça erguida, você precisa manter a sua fé, você não pode ter medo, porque Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E hoje nós iremos falar exatamente sobre isso, igreja, sobre a palavra equilíbrio. Olha para o irmão e fala assim para ele, equilíbrio. E o título da palavra de hoje é mantenha o equilíbrio. Eu fiz uma artezinha bem Nutella aqui, mas vai dar para você entender, amém? Olha para o irmão e fala assim para ele, mantenha o equilíbrio. Equilíbrio é aquilo que você tem, mesmo sem um chão debaixo de você. Você manter um equilíbrio, meu irmão, seja lá ele físico ou seja lá ele emocional, é você se manter em pé, mesmo sabendo que não há nenhuma plataforma, mesmo sabendo que não há nenhum chão debaixo de você.
Estamos vivendo em tempos de extremo, excessos de preocupações, correria do dia a dia, dúvidas espirituais, desafios emocionais. Deus nos chama para viver uma vida equilibrada, onde sabemos administrar o nosso tempo, as nossas emoções e a nossa fé. Amém, igreja? Mas como conseguimos manter esse equilíbrio? Manter o equilíbrio, aprender a manter o equilíbrio entre o espiritual e o material. Repete comigo, espiritual e o material. Olha só o que Jesus nos ensina, vocês vão entender a diferença do espiritual e do material. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos ensina a buscar primeiramente o reino, amém? A sua justiça, olha lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas pastor, como assim? Então eu abandono tudo, eu vivo de brisa, eu venho só para a igreja, eu só assisto o culto, não vou trabalhar. Não, irmão. Ele nos direciona para buscar o reino, mas também nos dá a responsabilidade das coisas terrenas. Amém? Isso se chama equilíbrio. Nós precisamos justamente aprender a administrar os nossos tempos para que nós possamos ter equilíbrio. Nós não podemos ser mais Marta nem mais Maria. Nós precisamos manter o nosso equilíbrio. Salmo 115, versículo 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Sabe, irmão, todo trabalhador é digno do seu trabalho. Você precisa trabalhar sim, meu irmão. Você precisa honrar com as suas contas. Você precisa ser um homem de fé. Você precisa honrar a sua casa, pagar ali o seu aluguel, a prestação da sua casa. Enfim, o homem, ele se torna digno, meu irmão, quando ele sai de manhã para trabalhar. E ele sabe que aquilo está trazendo um equilíbrio, porque ele também sabe, porque ele mantém a parte espiritual dele. O homem, quando eu falo homem, é geral, amém? O ser humano, ele se torna digno exatamente sobre isso, porque ele busca os seus objetivos. Mas nós não podemos intensificar isso em nossas vidas. Eu vou me dedicar 100% ao trabalho, eu vou trabalhar, ganhar. E Deus, irmão? Aonde está Deus na história? Aonde está a sua família na história? Você trabalha, ganha dinheiro pra caramba, e não tem um sábado para sair com o teu filho, com teus filhos, com a tua esposa, para comer uma pizza. Porque aí o dia que você tem de folga, você está estressado, você quer dormir, você quer, e tua família. Como você tem administrado esse teu tempo, irmão? Como você tem como você tem aprendido a lidar com esse equilíbrio? O problema, meu irmão, ele não está no dinheiro, no trabalho. Mas quando isso domina o nosso coração, sim. O problema não é o dinheiro. Ter dinheiro é bom, sim ou não? Lógico que é, irmão. Quem não gosta de ter dinheiro? Todo mundo gosta. Mas o problema é quando isso domina o nosso coração, porque aí você se torna uma pessoa ambiciosa. Eu quero mais, você não importa o que aconteça, eu vou conquistar, eu vou atrás, eu preciso conseguir. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, abra comigo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, nós vamos ler o 9 e o 10. Quem está gostando, dá um glória a Deus. Olha só o que diz, olha o que Paulo nos ensina através desse texto. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos,
que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está naquilo que você está vivendo, irmão. O problema está na intensidade daquilo que você vive. Existem pessoas que entendem totalmente errado. Ai, não, porque agora eu vou, pastor. Não, o pastor não falou nada, irmão. Levanta cedo, se você está desempregado, pega o teu currículo, unge ele, vai procurar um trampo, meu irmão. Vai bater de porta em porta lá, e que ele está precisando de alguma coisa. Ah, eu estou buscando alguma coisa na minha área. Não, pega com o que tiver, meu irmão. Na hora que aparecer alguma coisa na tua área, tu vai. Tá 1 ano desempregado, estou esperando na minha área. Vai, meu irmão, o que mais tem é obra aí, tem um monte de coisa para fazer. Algo você tem que se virar. Você não pode ficar ali só brisa. Netflix, internet. Eu sou trabalhador online. Estou mandando os currículos online, uma hora alguém vai me chamar. Que equilíbrio é esse, irmão? Amém, queridos? Da mesma forma, você que é um empresário, que você trabalha, você precisa aprender a administrar o teu tempo. É o equilíbrio, irmão. Eu tenho o meu momento do meu trabalho, eu tenho o meu momento espiritual com o Senhor, mas eu também tenho o meu momento com a minha família. Eu cuido da minha saúde. É isso, irmão. O maior valor que um ser humano possa ter, meu irmão, é o seu tempo. Não perca o seu tempo com coisas inúteis. Aprenda a administrar o seu tempo. Você quando planta lá na fazenda, você precisa entender qual é o tempo certo, sim ou não. Se você perdeu o time, você perde tudo. E mesmo assim arrisca, mesmo conhecendo disso daí. Mas, ou seja, muitas das vezes, queridos, nós perdemos o equilíbrio da nossa vida, porque nós intensificamos coisas que não precisam ser intensificadas dentro de nós. Vou fazer uma perguntinha boba aqui, irmão. Na boa. Eu já fiz essa pergunta outro dia. Quanto tempo você consegue ficar vendo o teu Instagram e quanto tempo você consegue ler a tua Bíblia? Tempo. É ou não é? As crianças, mesma coisa. Outro dia eu estava conversando com a minha cunhada a respeito disso. Você pegar o telefone de todo mundo em casa, tem um joguinho chamado PKXD. Quem tem filho que joga isso? Olha lá, o Fernando joga e o Arthur. Aí o que eu falei outro dia? Olha só, escuta isso que eu estou dizendo para vocês, queridos. Fui levar a pastora para fazer um exame. Olha que sério. Aí na hora eu cheguei e falei para minha cunhada, eu falei, olha, não é errado você deixar a criança jogar, mas você precisa administrar o tempo dele. Eu fui levar a pastora lá na Magnus para fazer uma ressonância. Aí entrou um menininho assim de 9 anos. Pensa, eu já vi que aquele menino não era de cidade não, era menino de roça. Ela foi colocar ali o acesso nele, ele falou assim, espera só um pouquinho. Assim, irmão. Fechou o olho assim, veio assim, ó. Colocou, ela falou doeu, ele falou, não, era só para mim não ver mesmo. Ele ia fazer sedado para entrar na ressonância. Aí eu vi ali o pai conversando e tal, e falando que ele dava convulsão nele. Aí eu lembrei de um caso, né, de um amigo, uma vez passou por isso. Aí eu fui sentar ali na recepção para conversar com ele. Eu falei, querido, se eu vi você comentando ali, tive um amigo assim, tal, mesma idade, era a mesma coisa. Aí foi na hora que o pai falou assim, então, cara, na verdade está investigando, porque eu não sei o que acontece. Ele, de uns anos para cá, ele ficou muito aprisionado no videogame. Ele fica o dia inteiro trancado no quarto jogando videogame. Ele falou, só que quando nós começamos a pegar no pé dele,
É só falar para ele, desliga, que você não vai jogar. Ele entra num estado de nervo tão grande que ele chega a convulsionar. Você está entendendo, irmão? Ele falou assim, ó, não sou de religião, não vou em lugar nenhum. Ele falou assim, eu não sei se você entende disso, moço. Desse jeito ele falou. Outro dia o trem ficou feio na minha casa. Falei, por quê? Ele falou assim, ó, a gente repreendeu ele, ele começou a gritar, virou as mãos para trás, 9 anos. Virou as mãos para trás e começou a falar de uma voz mais grossa que a minha, o pai falando. E aí dizia que era o Exu Mirim que estava possuindo o menino. Sabe por quê? Aprisionado no videogame. Vocês estão entendendo, igreja? Aí eu pergunto para você assim, quem que é o culpado nessa história? É a criança? Preciso trabalhar. Preciso trazer para casa, eu preciso. Teve um podcast esses dias, o pastor Claudino, que é o líder do Legendários em São Paulo. Aí começou todo mundo a fazer aquele comentário, não, porque a inscrição é muito cara, não sei se eu falei isso aqui. Porque a inscrição é cara, porque não sei o que e tal, só que tem toda uma estrutura por trás, vai ambulância, vai médico, vai tudo. Se precisar chamar um helicóptero com alguém que passa mal, o helicóptero vai lá e busca o cara. Então só para você poder ver a estrutura. Aí fizeram essa pergunta para ele, falando assim, pastor, essa inscrição desse Legendários não é muito cara não, sabe o que ele respondeu no podcast? Caro, irmão, é um filho nas drogas, caro, é um filho preso, caro, é um divórcio. Ele falou assim, se você puder investir na vida do teu marido para ele ter um encontro verdadeiro com Jesus, invista. O que adianta, irmão? Trabalhar e a tua família? E os teus filhos? Amém, igreja? Eu estou dando um exemplo suave. Eu não sei se eu contei isso daqui também, a pastora lembra disso. Uma criança, eu contei uma vez, numa reunião, alguma coisa. Uma criança também lá na praia, viciada em videogame. Sabe o que a mãe fez? A mãe enfesou, irmão. Pedia para desligar, não desligava. Aí sabe o que a mãe fez? A mãe foi, arrancou da tomada. Sabe aquele piti que a mãe dá mesmo? Que ela já chega já causando. É ou não é? Ela já chegou tipo dando bicuda no PlayStation, já chegou chegando. Sabe o que o menino fez? Ele começou a pular, gritar de tanta raiva. Ele deu um impulso. Foi ou não foi, pastora? Ele deu um impulso da parede do quarto até a janela. Ele mergulhou para fora, ele se jogou, se matou de raiva. Sabe por quê? Porque a mãe desligou o videogame. Vocês estão entendendo, irmãos? Como nós estamos vivendo numa sociedade desequilibrada. As pessoas perderam o equilíbrio, cara. As pessoas perderam a noção do amor ao próximo, de poder lidar com a situação. E sabe, queridos, uma coisa que nós precisamos aprender também é o equilíbrio emocional. Nós precisamos ser equilibrados. Nós precisamos aprender a ser equilibrados. O equilíbrio emocional é essencial para uma vida cristã, irmão. Não podemos ser dominados pelo medo, pela ansiedade ou pela raiva. Ele é primordial para a tua vida, para a tua casa, irmão. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado de vós. As crianças, se você vê, elas, o nível hard de ansiedade. Eu falei outro dia pro meu cunhado e para minha cunhada, eu falei, coloca esse menino para fazer alguma coisa, entra numa luta, em alguma coisa, porque meu irmão, ele é a milhão, cara. Mas isso daí já é da natureza das crianças, as crianças estão dessa forma.
Eu não sei se desencadeou alguma coisa por causa dessa porcaria de tablet e de celular, irmãos. Que agora não sei o que aconteceu com essa criançada. Não é só as crianças, os adolescentes também. Não tem mais equilíbrio, cara. Se 10% do que postam na internet, no Instagram, no Facebook fosse verdade, tudo bem. Mas é tudo uma mentira, irmão. É tudo filtro. As pessoas estão colocando em suas redes sociais uma realidade que elas não estão vivendo. Uma realidade que elas não têm. Eu estava assistindo um podcast de um playboy lá que é rico, ele fica sorteando dinheiro, e dá dinheiro, e vende carro, e toca fogo em Lamborghini. Olha como é que o cara ficou milionário pela audiência que ele tem através das redes sociais. Sabe o que ele fazia? Ele começou a ter acesso com quem tinha dinheiro. Lá em São Paulo, a Alphaville, ô irmão, deixa eu só fazer um vídeo aqui rapidinho na frente do teu carro e tal. E ele começou a viralizar. Aí sabe o que acontece? Os bobão adolescente, quero ser que nem ele. Eu não é, quero ser aceito na sociedade. Não, porque quando eu crescer eu quero ser cantor de funk. Não sabe nem fazer o oco copo. Vocês entenderam o oco copo, não? É colocar o copo e pegar o lápis e fazer assim em volta. Aí fica se espelhando com quem não tem que se espelhar, irmão. Se espelha no teu pai, se espelha na tua mãe que sai todo dia cedo para poder trabalhar e trazer o pão de cada dia para casa. A maior referência de homem que você possa ter é teu pai, irmão, que cuidou de você, que sai todo dia de manhã para poder trazer o pão de cada dia e sustentar a tua casa. Aí fica lá, não, porque eu quero ser que nem o MC, não sei o quê. Tudo mentira, mano. O cara começou a pegar carro emprestado para gravar vídeo e ter status. E os tontos vão lá e seguem. Ai, porque o cara é da hora, mano, é bem aceito na sociedade, é ou não é? É um Zé Ruela, meu irmão. Essa é uma realidade, é ou não é, irmãos? Estou falando alguma coisa demais, sim ou não? Não, ué. Bota esses caras para fazer uma conta de dividir com 2 números na chave. Não faz, irmão. E não é só lá fora, não. É dentro de casa. Não sabe. Perdeu o equilíbrio. Não tem mais aquela influência, não tem mais aquele afeto, sabe? Se você perguntar hoje, são poucos. Se você perguntar para a galerinha ali de 16, 17 anos, o que você quer ser quando crescer? Ah, sei lá, mano. Eu não sei não. Estou vendo ainda, influência. É a visão, cara. É a visão que o mundo transmite, trazendo desequilíbrio dentro das casas. Amém? Amém, irmãs? Eu lembro, vou fazer 39 anos. Mas eu lembro, irmãos, que as brincadeiras na minha adolescência, quando era criança, era uma coisa mais sadia, cara. Talvez vocês que estão aqui, o mais velho aqui deve ter 20 e alguma coisa. Não sabe nem o que é papel de carta. A mulherada mais antiga aqui sabe, porque colecionava. Quem é a mulher que colecionava papel de carta aqui? Os adolescentes sabem o que é papel de carta? Não sabe. Não sabe. Então, tinha uma referência. Tinha diário, a mulherada escrevia diário. Ai, hoje eu encontrei ele na saída do colégio. Quem fez isso? Você fez isso, amor? Nós vamos trocar ideia depois lá. Tinha diário. Elas não haviam a hora de chegar a uma certa idade e poder herdar o caderninho de receita que veio da avó para a mãe e ia vir para ela. Hoje não sabe nem acender o fogão. Não sabe fritar um ovo. Não sabe, irmão.
Hoje modernizou, tem até máquina de lavar, não sabe ligar a máquina. Antigamente, irmão, era na mão. Eu lembro até hoje, aquele tanque, que se você errasse a pega, ralava a mão inteira, aquele era de pedra. E aquele sabonete azul, irmão, que se você não tirasse ele todo, aquele sabão de pedra azul, que você esfregava, se você não tirasse todo, colocasse para secar, a roupa ficava dura, parecia um pau. É ou não é, gente? A minha avó, não sei o que ela tinha na cabeça, lembra, mãe? Minha avó enchia as gavetas de naftalina. Se passasse qualquer perfume, irmão, podia ser avanço. Você não sentia, era só naftalina no corpo. Ela dizia que era para traça e barata. Não é? Aquele cheirão, meu irmão, de amônia andando no colégio. Perderam o equilíbrio, cara. Hoje só lava roupa se tiver omo líquido. Hã? Como é que é o nome? Downy. Downy. Perderam o equilíbrio mesmo, mano. Perderam, velho. Abra comigo. Nem lembro onde a gente parou, não é? Equilíbrio emocional. Abra comigo Números capítulo 20, versículo 1. Até as vó, meu irmão, perderam a raiz do negócio, mano. Hoje é realmente aquela, né? O pai e a mãe cria e a avó? Aí. Eu tinha uma avó que estragava, eu e meus primos, no pau. Ela tinha um jaleco. Lembra, mãe, a avó Dionísia? Sabe aquela madeirinha que colocava na janela? Ela morava no quarto andar. Não sei para que ela colocava madeira na janela. Quem que ia subir ali? No prédio. Ela botava madeirinha. Aí quando juntava os primos tudo, pronto. Ela pegava aquele pau, irmão, parecia a espada do He-Man. Ela botava no avental, era pau que comia o dia inteiro. Aí hoje a avó estraga. A criança chora, pega, tá no telefone aí, vem. Amém, igreja? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você está equilibrado? Vai dar certo. Olha só o que diz esse texto. No primeiro mês de toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Tipo assim, faz a rodinha, dependendo do que eles falam, a gente desce o cacete neles. Vocês vão entender. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera se tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Irmãos, para imaginar, eu fico lendo esse texto, eu fico tentando imaginar a mente de Moisés, brother. Todos os sinais que havia acontecido lá no Egito, 10 pragas, cada uma delas para confrontar os deuses dos egípcios. Abriu o mar, Deus fez tantas outras coisas. Aí a galera passou um pouquinho de sede, enquadra os caras e fala: nossa, hein? Quem dera tivéssemos morrido lá atrás, porque trouxe a gente para cá para passar fome, passar sede. Olha lá, vem comigo aqui. Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível. Aqui não há cereal. Olha. Vamos lá. Nem figos, nem uva. Ai, Jesus. Nem romãs,
nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para entrar na tenda de encontro e se prostraram o rosto em terra, e a glória do Senhor apareceu. O Senhor disse a Moisés, preste atenção nesse detalhe: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna toda a comunidade. Na hora que Deus falasse assim, pegue a vara para mim, junto com o seu irmão, e reúna toda a comunidade, eu ia falar para ele, já entendi, pode deixar. Não precisava nem terminar a frase, mas aí Moisés foi paciente, vamos lá. Cadê aqui? Até me perdi. Reúna toda a comunidade, e diante desta, fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para que a comunidade e os rebanhos, para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, e com essa que lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniu a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse, escutem, rebeldes. Não era por menos, né? Será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. De Cádiz, Moisés enviou mensagem ao rei de Edom, dizendo, assim diz o Senhor, o teu irmão de Israel, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as coisas, as dificuldades que vieram sobre nós. O que o Senhor falou para ele? Levante a vara e profetiza. Mas o cara já estava saturado, irmão. O cara não aguentava mais ouvir murmuração, e por que isso? Porque faltou barrinha de cereal, e porque faltou figo, e porque não sei o que. O que ele fez? Reuniu todo mundo, falou, é água que vocês querem? Sapecou-lhe a vara na rocha, irmão. Deu 2 varadas, mas o que Deus fez? Manteve a palavra. Não é? Deus fez sair a água, e o que a palavra de Deus diz? Que toda a comunidade e os rebanhos tomaram aguinha. Mas ele teve outra oportunidade, porque na hora que ele falou assim, olha, agora você e teu irmão, por ter desobedecido, vocês não vão conduzir mais esse povo. Ali era o momento, irmão. Ele falou, então tá bom, já que eu perdi a minha bênção, vai apanhar todo mundo de vara. Estou brincando, irmão. Mas dá vontade ou não dá? Mas sabe como significa isso, irmão? Equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio emocional. Se ele tivesse respirado fundo, Senhor, tira logo a água dessa pedra, para o Senhor poder dar uma varada. Deus iria fazer, irmão. Deus havia dado o direcionamento. E muitas das vezes é o que acontece comigo e com você, nós perdemos o nosso equilíbrio emocional. Sim ou não, irmão? Só estou falando com um santo aqui. Tem hora, meu irmão, tem hora que você fala, não. Hoje mesmo, a gente estava voltando do pedal lá, todo mundo mó animado e devagarzinho. Aí veio um carro assim, já em cima da galera da bike, o cara foi fazer assim, ó. O cara meteu-lhe o dedão para fora e mostrou para nós, irmão. Olha. Aí eu olhei para o rapaz assim e falei, você viu, irmão? Ele falou, pô, mas que cara mal educado, né? Eu falei, pois é. Aí já vem na cabeça, nossa, nem para estar de moto e nós ir atrás, é ou não é? Aí na hora Deus falou, olha o equilíbrio. E aí foi, irmão. Mas muitas das vezes a gente faz isso, cara. A gente perde o nosso equilíbrio emocional. A gente quer fazer com as nossas próprias mãos e não funciona assim. Deus age da forma dele. É na forma dele. A única coisa que você tem o direito
de fazer nesse momento que você olha e fala: meu Deus, se eu pudesse agora, 5 minutinhos, Espírito Santo, só 5, eu dava numa sarrafada, eu ia colocar essa pessoa no lugar dela, eu ia puxá-la pelos cabelos. É ou não é, mulherada? Ela ia ver com quantos paus se faz uma canoa. O único direito que você tem nesse momento, sabe o que é? Respira fundo, mulher. Só isso. As casadas, ou não é? Quando olha para o marido e fala: ô Senhor, como ser submissa. Me ajuda, Jesus. A irmã riu alto, hein? Os maridos, não é? Ô Senhor, como amar? Me explica. Como que eu faço? Será que não tem nem... Será que não tem nenhum trechinho? Assim como o Senhor diz lá, que é para o pai corrigir o filho com a vara. Será que não tem nada escrito assim, que eu possa fazer nela? Homens, respira fundo. É só isso. Amém, igreja? Uma salva de palmas a Jesus. Tem hora, irmão, que você perde o equilíbrio, não é? Mas você precisa aprender a dosar isso. A gente precisa aprender, meu irmão, a manter o equilíbrio. Porque uma situação dessa, você pode botar tudo a perder. Amém, igreja? E terceiro e último para terminar. Precisamos aprender a manter o equilíbrio entre a fé e a razão. Repete comigo: fé e razão. Vocês vão entender que há uma grande diferença entre essas duas palavras. Abra comigo. Tiago capítulo 4, versículo 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Olha que interessante esse texto. Vocês cobiçam coisas que vocês nem têm capacidade de ter. E olha o que diz aqui: matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. Porque quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Fé e razão. Senhor, eu tenho fé para pedir isso, mas por qual razão você precisa ter? Vou dar um exemplo para vocês aqui, não me interpretem mal, amém? Porque esse é um assunto que dá muita polêmica. Amém, pastor, o que o senhor acha? Eu não acho nada. Até porque a Bíblia não nos traz evidências a respeito disso. Lá em Levíticos 19, se eu não me engano, fala a respeito de tatuagens. Amém? Vamos lá. Uma vez um abençoado chegou para mim e falou assim: vou fazer uma tatuagem. Eu falei: sério, irmão? É. Aí eu falei: glória a Deus, cara. Você vai fazer, vai fazer. Eu falei: mas por qual motivo você quer fazer? Sei lá, ué. Para fazer. Falei: cara,
Falei, tudo bem, você tem o direito, a Bíblia nos respalda disso, né? Não tem evidência lá em Levíticos 19 ou 18, se eu não me engano, que fala sobre isso. Através das traduções, deixa eu só explicar para você poder entender, senão vai sair todo mundo, nossa, mano, o pastor ia falar, não, não é isso. Entendam. Lá, antigamente, era um costume pagão, quando ele fala sobre as marcas no corpo, como tatuagem para trazer memórias daquelas pessoas que morreram. Então eles marcavam os seus corpos. Na linguagem tradicional ela fala sobre isso. Agora, como foi tendo interpretações, aí traz a tatuagem e todo mundo crucifica o tatuado e fala que ele vai ser condenado e ir para o inferno. É uma situação entre a pessoa e Deus, irmão. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Se isso te faz bem, vou falar a verdade para vocês. Pastor, o senhor faria tatuagem? Eu tenho. Inclusive eu sou conhecido, era, né? Graças a Deus ninguém mais lembra de mim. Como o alemão da santa, porque eu tenho uma santa, é gigante, uma santa não, ela virou outro negócio, né, agora. Uma vez causou escândalo, irmão. Fui numa conferência de pastores, um filho de um pastor, ele falou, mano, ele sabia que eu era pastor porque eu estava com uma pulseirinha que só entrava pastor. Ele falou, mano, dá uma olhada no tamanho da santa no braço do pastor. Eu já tive oportunidades de tirar. Eu já tive oportunidades de fazer outras. Só que eu não me sinto mais bem nisso. Amém, queridos? Isso é uma particularidade minha e Deus. Ah, mas uma coisa que uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Lucinho, ele falou assim, eu prefiro chegar no céu. E Jesus falou assim para mim, ô bobão, você podia ter feito, do que ele falar assim, por que você fez isso? Então, irmão, isso é uma particularidade minha e Deus. Não sou contra, não sou a favor, é você e Deus. Ore e coloque diante do Senhor. Mas voltando de novo para a história do irmão. Aí ele falou assim, vou fazer uma. Eu falei, mas você vai fazer o quê? Não, pensei em fazer e tal. Eu falei, qual que é o intuito disso, cara? Ele, falei, cara, se for apenas para encher o teu ego, por vaidade, eu falei, ora primeiro, cara. É por vaidade? Ele falou não. Eu falei, então faz na sola do pé para ninguém ver. Ele, mas aí não tem graça. Eu falei, olha aí, ó. Eu falei, ora. Diz ele que orou, mas fez. Ou seja, por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Existem situações nas nossas vidas que nós conseguimos até exercer a nossa fé. Mas por qual razão nós queremos aquilo? Amém? Muitas das vezes nós queremos usar de artimanhas através de oração para ter algo e usar aquilo como pretexto para poder mostrar para alguém que você também teve, que você também conquistou, que você também foi capaz. Mas Deus te chamou para fazer isso, Deus te chamou para ter aquilo. É isso que a palavra de Deus diz aqui em Tiago, vocês pedem, mas não recebem, mas quando pedem para desfrutar para vocês mesmos. Ou seja, é para satisfazer o meu ego. É por isso que nós temos que ter esse equilíbrio da fé e da razão. Amém, igreja? Sabe por quê? Abra comigo, agora é verdade, agora eu vou acabar. Amém? Abra comigo lá em Neemias. Neemias capítulo 2, versículo 1. Nós precisamos confiar em Deus, sim ou não, igreja? Mas nós também precisamos planejar e agir com sabedoria. Isso é o que traz o equilíbrio entre a fé e a razão. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, do 20º ano do rei de Artaxerxes, ai que nome, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do seu coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais
está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então, olha só esse detalhe. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, aonde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então, o rei com a rainha sentada ao seu lado perguntou-me: quanto tempo levará essa viagem? Quando que você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores dos Eufrates, para que me deixe passar até chegar a Judá. Me forneça madeira para as vigas das portas das cidadelas que ficam junto ao templo do muro da cidade e da residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Olha só que interessante, irmão. Quando nós aprendemos a equilibrar a fé e a razão. Ele poderia muito bem ter agido sabe de qual forma? Cara, olha a situação que está a minha terra, olha a situação que chegou a Judá. Tudo destruído, cara, os muros caídos, as portas tudo queimada, tudo derrubada. Ele poderia começar a fazer tudo de qualquer jeito, sabe por quê? Porque aquilo que ele estava exercendo diante do rei já não tinha mais validade alguma. Sabe por que não tinha validade, irmão? Porque o coração daquele homem estava triste. E muitas das vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia. Nós começamos a tratar mal pessoas que não têm nada a ver com os teus problemas. Você vai para o teu trabalho, passou por dificuldade na tua casa, você quer colocar a tua razão no lugar do teu trabalho, isso está errado. Você precisa aprender, meu irmão, a equilibrar a sua vida. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que o rei olhou para ele e falou assim: por que você está triste? Ele disse: olha, é uma situação que eu estou vivendo na minha casa, mas olha, não tem nada a ver, vamos continuar, eu quero te ajudar de alguma forma. O que quer que eu te faça? Qual é a forma que eu posso te ajudar? Pois você é uma pessoa boa. Estou dando uma resumida aqui, amém, igreja? Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que antes dele expor aquilo que estava no seu coração, ele orou primeiro. Sabe, irmãos, toda a nossa vida ela só terá sentido naquilo que nós iremos fazer se nós colocarmos a oração em prática. Senhor, é da tua vontade. Mais uma vez o exemplo do Giovanni. Eu planto milho, eu planto soja. O que eu preciso fazer, Senhor? O que eu devo fazer? É da tua vontade. Qual é o teu plano? Qual é o teu propósito para a minha vida? O que eu tenho que fazer? O equilíbrio não significa falta de ação, mas saber quando agir e quando esperar em Deus. Pois a verdadeira estabilidade vem de confiar no Senhor e seguir a sua direção com sabedoria. Você precisa seguir o direcionamento de Deus com sabedoria. Sabe como, meu irmão? Mantendo o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Qual é a área da sua vida, meu irmão, que você precisa ter equilíbrio? Será que é a tua vida emocional? Será que é a tua vida espiritual? Será que é como marido? Será que é como esposa? Olha para dentro de você, irmã. O teu marido tem se agradado de você? Olha para dentro de você, irmão. A sua esposa tem se agradado de você? Qual é a parte da sua vida que você tem
você tem perdido o equilíbrio? É as emoções? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Quando você aprende a manter o equilíbrio,